nós pretendemos, a partir de um trabalho feito pelo nosso atual maestro, Nelson José da Silva Neto, que é uma revelação, realmente é uma referência. Cria da casa. Né? Cria da casa. Nós pretendemos, daqui a 2 anos, ter outra banda. Nós já temos uma banda, que seria uma banda principal. Nós vamos ter mais uma em 2 anos. Então esse é o segredo, formar novos musicistas, dar oportunidade, trazer essas pessoas para o nosso convívio, trabalhar questões de moral e cívica, ética, questão de disciplina, ou seja, você vai entregar as famílias, você vai entregar o seu filho, o seu parente, o seu afeto, num ambiente saudável, num ambiente onde ele só vai ter boas informações, com a possibilidade de trilhar um caminho profissional e ser uma pessoa bem-sucedida e fazer disso a sua profissão. Então o segredo nosso basicamente é esse. Pelo que eu entendi, o fato de ter uma formação numa banda, ele é um facilitador para você ingressar numa carreira militar, do Exército ou da Polícia Militar ou Bombeiros, é isso? Sim, e nós ainda podemos aprofundar mais. A banda, eu estou lá há 30 anos, participando sempre das atividades. Cada dia nós estamos nos aperfeiçoando, que quando as dificuldades elas vão sendo superadas com o tempo, né? Então hoje, por exemplo, o ano passado 2 passaram para a vida militar. Só que 11 estavam preparados como músicos que poderiam também ser aprovados. Só que ficaram reprovados em português. Então o que nós fizemos? Contratamos um professor de português e os alunos que querem fazer concurso estão estudando. Nós temos hoje até um convênio com a Aliança Francesa para ensinar francês lá na banda. E temos um professor que dá teoria musical para aperfeiçoar mais a parte teórica do aprendizado. Temos na banda um sistema de ensino impressionante. Se você for lá, você vai ver. Nós chegamos a esse ponto, que nós temos para cada naipe um professor. E quando termina o ensaio desses professores individuais, se juntam, então é feito o treinamento com o professor acompanhando o aluno na aula prática de instrumental. Então isso está dando um crescimento, que o Benite até citou, mas muito grande. Nós temos passado por lá todo ano 100 e poucas crianças que vão, e lá não tem cigarro, lá não tem bebida, entendeu? Lá é justamente criando o que a música manda, harmonia, não é isso? Que eles aprendem a conviver, falar os instrumentos também falam, são grandes amigos. Nós provocamos durante o ano encontros assim de recreativos também, para que eles possam cada dia mais se tornarem amigos e levar isso pela vida. Então, não, pode continuar. Então a EUTERP é uma entidade onde ela é da cidade de Nova Friburgo para a cidade de Nova Friburgo. Nós não nos preocupamos em grandes viagens, grandes eventos, que isso não constrói. Nós estamos preocupados com o cidadão, fazer ele ficar aqui e que ele tome rumo pelo mundo, e não que a banda, a entidade, precise se envolver nesse tipo de coisa. Nós temos um outro objetivo, que é quanto mais crianças a gente puder colocar na sociedade com um pensamento de esperança, esse é o nosso grande ideal. É isso que nos comove, que nos impulsiona para continuar lá na banda. Pelo que você falou isso, de repente foi uma provocação em relação à Campesina, porque a Campesina hoje ela virou uma orquestra sinfônica e ela está mais voltada para apresentações por todo o Brasil e também até no exterior. Mas a EUTERP não, ela é mais voltada para uma atividade educacional, né? Porque de espetáculos, seria isso? Nós não temos assim informações, aliás, não faz parte da nossa agenda, da nossa preocupação,
esse tipo de preocupação com a outra banda centenária. Nós temos uma ligação muito forte com a Euterpe Lumiarense, que é um trabalho muito parecido, é um trabalho localizado em Lumiar, e nós temos vários dos nossos musicistas que lá atuam. Então a nossa preocupação é você levar a possibilidade de quanto mais a gente conseguir atingir jovens e oportunizar para que ele se profissionalize, a nossa missão estará sendo cumprida. Por exemplo, por que francês? Para que futuramente esse jovem, se houver a possibilidade, e a gente está conversando sobre isso, de fazer um intercâmbio com as bandas suíças. O nível das bandas suíça e brasileira é uma coisa realmente não dá para comparar. Eles estão lá... Para ele ir para o exterior estudar. Ele estudar. Então você prepara, o francês é uma das línguas oficiais, então você poder oportunizar quem queira e tenha uma formação mínima ir para lá, essa é a nossa preocupação. Então a ideia é formar, a ideia é você ter uma banda com os músicos daqui. Nós temos a prata da casa, todos aqueles roxos que lá estão são músicos de Friburgo, são músicos, a maioria esmagadora aí da vizinhança aqui, da região circunvizinha. Todos são formados na nossa banda. Essa é a nossa proposta. Não nos interessa contratar músicos de bandas militares, músicos profissionais, para fazer uma grande apresentação. Gastou-se um dinheiro, isso resulta em quê? Na nossa avaliação não é o nosso objetivo não é esse. Agora, uma coisa assim que eu tenho observado, não sei se isso corresponde à realidade. As bandas de música, a origem delas eram de escravos charameleiros, né? Geralmente eram os fazendeiros que instrumentavam, né? Davam instrumento a seus escravos, davam a formação e faziam aquelas apresentações nas festas, nas fazendas. Então tem uma origem assim humilde a formação das bandas. Mas como Friburgo tem uma imigração de italianos, eu percebi que o repertório das bandas, elas começam a se sofisticar um pouco por conta dessa interferência desses imigrantes italianos que passam a formar essas bandas. Isso é uma realidade, porque a gente vê muito maestro italiano nas bandas no final do século XIX. Eles deram uma certa sofisticação ao repertório das bandas? Isso é verdade? Isso é uma coisa que eu observo. Verdade mas desculpa, mas eu entendo que a campesina sempre foi mais popular, porque ela foi a primeira a admitir o preto em suas fileiras. Porque a Euterpe, pela sua origem monarquista, era mais elitista. Então, hoje a gente vê a mescla e vê com satisfação várias pessoas de cor se sobressaindo na Euterpe. Mas na época não. Na época era dividido mesmo. O escravo servia para tocar, servia para trabalhar, servia para divertir. Porque a origem da campesina está nas quermeses que os republicanos faziam. Para animar tinha que ter uma banda, e a Euterpe se recusava, pela sua origem, a participar. Certo. Então há essa mescla. Mas porque, se nós pensarmos, o nosso primeiro maestro, o maestro Prisciliano José da Silva, ele foi formado na Itália, mas era um mulato, quase preto. Sim. Foi o primeiro maestro da campesina. Certo. Então já havia uma mescla. Entendi. Maguinho, você hoje assim está na parte assim executiva, no caso da campesina. O Hitler falou em retretas. Antigamente as bandas circulavam pela rua, a gente via essa circularidade, daí a música do Chico Buarque para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então a gente percebe que a banda tinha uma circularidade. Ela passava pela cidade tocando, eu acho que isso daí até lá para a década de 60, 70, isso eu me recordo, eu me lembro que eu via as bandas circulando pela cidade. Hoje em dia, de retreta, elas passaram a concerto.
Você acha possível um retorno dessa tradição das bandas circulando pela cidade, fazendo uma retreta? Eu acho que primeiro precisa que a sociedade tome conhecimento disso, porque hoje, em Nova Friburgo, para nós sairmos com a banda da nossa sede, para darmos uma volta na cidade, é o maior transtorno em trânsito. Os motoristas não respeitam, tendo em vista estamos chegando na Semana Santa. A Campesina tradicionalmente participa da procissão do Senhor Morto. É um verdadeiro caos para colocar a banda na procissão. Trânsito, buzina, as pessoas não respeitam como respeitavam lá atrás. Então, precisa ter uma grande mudança. Mas eu acho muito interessante colocar a banda na rua. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Só que hoje torna-se muito difícil. A sociedade tem que ter, primeiro, fazer a parte dela. Ou seja, respeitar essa parte da cultura. Nós vamos levar os jovens, vamos levar a musicalidade para a rua. Mas se eles não respeitarem, com o trânsito, principalmente o trânsito é a coisa primordial nessa questão. Porque seria delicioso, né? Você imagina voltar a ver as bandas, de repente, circulando pelas ruas, passando, né? Pelas ruas do centro da cidade. Por exemplo, no aniversário da instituição, o Dr. Rita está aqui, a banda fazia a tradicional alvorada, que era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu li isso. Hoje, se você fizer isso, você está arriscado, nego, te dá tiro, mandar prender, prende o presidente, prende a banda, que estão ficando malucas, mas essa é a realidade. Essa alvorada, realmente, a gente vê muito tradicional, isso, né? Mas nas cidades mais interiores, Duas Barras, Bom Jardim, ainda existe isso. Em que ocasiões faz essa alvorada? Em que ocasiões? Nas tradições religiosas. No interior ainda aniversário. No interior ainda tem. Eu tomando um pedacinho aí, eu entendo até, como nós temos a banda escola, o desfile das bandas provocaria entusiasmo nas crianças, maior. Exatamente. Nós temos um convênio com a prefeitura que nós devemos atender pelo menos a 100 crianças. Não, 30. 30. Mas é difícil, porque nós ainda temos que procurar. Que devia ser o contrário. Certo. Mas então fica assim essa sugestão, né? Tomara que vocês consigam, né, montar essa estrutura de voltar às retretas, né? Ao invés de ficar com essa coisa do concerto, né, restrito a alguns espaços, às vezes até fechados, né? Porque seria bem interessante ver a banda passar de novo, né? Com certeza. A música de Chico Buarque, né? Exatamente. Hoje a gente tem esse projeto com o poder público, do projeto Banda na Praça. É a maior dificuldade de você fazer uma apresentação em praça pública, no meio de carro, no meio de gente andando de skate, cachorro latindo, enfim, as pessoas não respeitam. Então, tanto faz a Getúlio Vargas como a Demerval, é a mesma coisa. Então, fica difícil, muito difícil. Entendi. E o projeto diz banda na praça. Então, se você levar para um lugar, um recinto fechado, já saiu fora do objetivo. Mas, e se chover? Qual é o segundo plano? Não existe. Não existe segundo plano, acaba ali. Choveu, acabou. Entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que a gente vê várias cidades aí que tem aquelas conchas acústicas. Isso já seria uma grande coisa, um grande investimento para poder levar música para o povo na praça. Esse é o objetivo nosso, levar música para a praça. Esse é o negócio. A nossa banda não é uma banda de eventos, entendeu? Esse negócio de coisa que não traga sentido para a nossa cidade, não adianta gastar nosso tempo em fazer um grande evento, para quê? Isso tem um monte de orquestras aí para a gente ver pelo Brasil todo, né? Isso não constrói nada, não ajuda nada. O que eu quero, nosso pé é no chão. O que nós hoje estamos lutando? É para que a EUTEP cresça como estrutura física, porque nós estamos inclusive pleiteando. Porque quando o Samuel adquiriu aquele terreno onde é a igreja de Santo Antônio, ali do lado tinha um terreno que seria construída a banda.
Seria o teatro? Aquela região. Naquela região. Só o que aconteceu? O Samuel morre 2 anos depois que inaugura a igreja. Foi inaugurada em 1884. Ele morre em 1886. Então, o projeto da sede da banda não prosperou. E com o tempo, até o terreno se perdeu e acabou a Euterpe ficando sem um lugar. Logo depois, adquiriu aquele terreno lá na Euterpe, que agora esse ano está fazendo 100 anos aquele 100 prédio. anos aquele prédio, né? Muito bonito. Vai ser agora em outubro. Você ia falar do tiro de guerra. Pois é, aí o que nós estamos pleiteando? Já temos a indicação dos vereadores e agora já pedimos ao prefeito que nos ceda a sede do tiro de guerra. Ela está desocupada? Não, ela não está, mas havia um projeto do Dr. Heródoto de tirar o tiro de guerra dali. Há um outro zum, que o tiro de guerra estão sendo desativados pelo Exército. Então, antes que aconteça alguma coisa nesse sentido, nós já dissemos que a nossa intenção é ficar, porque tem tudo a ver com o Suspiro, a banda Euterpe. E ali, aí sim, nós vamos fazer um projeto para construir uma grande sede onde vai ter escola de música Sei, dentro dessa área de educação musical. Justamente. E vocês têm uma tradição de rivalidade com a Euterpe. Muitos historiadores falam que isso é uma coisa construída, e no Brasil inteiro todas as bandas têm uma rivalidade e que na realidade é por conta dessa rivalidade que as bandas se mantêm, né? Porque uma quer ser melhor que a outra. Vocês concordam? Eu concordo. Não Se acabar a rivalidade, acaba as duas. Acaba as não duas. temos dúvida nenhuma. Não tenha dúvida, acaba as duas. Então, isso é verdade. Nós temos amigos lá e eles têm amigo aqui. Só que um tempo atrás começou a se surgir, a gente tem que fazer, inclusive com o doutor Heródoto. Queria mudar o nome da Campesina para colocar. Fazer uma união. Então, fazer uma união. Não tem como. Ia morrer gente lá e aqui. Cá. Essa é a grande realidade. É paixão, né? É paixão. Olha, veja bem, dentro desse sistema, ou dentro dessa tese, o que ocorreu com o futebol de Friburgo? Enquanto existia Friburgo, Esperança, Fluminense, Serrano, Bom Jardim, havia rivalidade. Acabou o futebol em Friburgo. Exatamente. É o friburguês Então é saudável disputando o essa campeonato rivalidade. carioca. Então a rivalidade é saudável. É. A rivalidade honesta. Exatamente. A rivalidade Exatamente. Não pode como ser. gente. Porque nós também somos de opinião que se pusesse as duas bandas num coreto, tocando, e ao final reunisse as duas e fosse para um jantar. Seria uma confraternização. É muito difícil, porque existem arraigados de um lado e de outro. Não é impossível, mas fica difícil dadas as paixões. Não é? Veja, o vascaíno não admite que um jogador que ele gosta vista a camisa do Flamengo. Ele não admite. Então, inclusive, quando eu quis fazer esse programa, eu queria reunir a Euterpe e a Campesina Não ia dar numa certo. mesma entrevista. Não Já ia disseram, dar não, tem que ser separado. Mas nós somos ligados às diretorias. As diretorias se entendem. Mas às vezes nem os próprios músicos se entendem. É difícil. É. Mas seria uma coisa, vamos Viável. dizer assim, muito viável, como o doutor Ritter falou. E quem ia ganhar era o povo. Quem ia ganhar era o povo. Que hoje, Nova Friburgo, tem as duas bandas mais antigas do estado do Rio de Janeiro. Euterpe e Campesina. Do Brasil? Não, do Brasil não. Não, do Do Brasil tem Brasil mais não. antigo. Do Brasil, Minas está milhões na nossa frente. Ah, certo. Tá? Mas do estado do Rio, Euterpe e Campesina. Então seria um orgulho para o estado, um orgulho para Friburgo. Com né? certeza. Tem historiadores que atribuem a longevidade de muitas bandas no Brasil à rivalidade entre elas. Vocês acham isso correto, essa Girlan? Eu acho que sim. Eu acho que se ao longo Não desse fosse tempo essa todo, rivalidade, elas talvez não uma das existissem. duas talvez não existiria. É o famoso fla-flu, né? Fica aquela coisa assim. Eu acho que sim, mas eu acho que o Euterpe ainda tem mais, que é o seguinte, eu vejo lá como
Você falou dessa renovação, eu acho que isso dá um sentido de família muito grande à banda. Eu vejo assim, até nas coisas que a gente lê, sempre tem uma coisa que está ligada à família. Quando tinha os carnavais antigos lá, quando tinha os bailes da Euterpe, então eu acho que isso tudo, no caso da Euterpe, também teve um peso muito grande. No passado, inclusive a banda tinha o bloco de carnaval, entendeu? Da Euterpe. Era o pessoal. Também tinha o bloco, né? Tinha, como é que chama? Não sei o que, mimosas. Mimosas, borboletas. Então, Mas essa rivalidade com a Campesina, ela não é salutar, assim, no sentido de... Não, pra gente, eu acho, Ela é não vejo. urbana. Ela já foi no passado, ela já foi realmente. Bem, a rivalidade deve ser colocada dentro do contexto histórico. A nossa banda, nós hoje assumimos até esse novo, o nome, no nosso nome, a questão da banda real, porque a nossa banda surge na época do Império. E o segundo barão de Nova Friburgo, né, o barão de São Clemente, é um dos nossos fundadores, vários próceres e figuras eminentes da época, né, são responsáveis pela fundação da nossa banda. Inclusive a nossa banda foi fundada por um dos fundadores foi o Galiano das Neves, o coronel Galiano das Neves e Augusto Marques Braga. Que eram ligados ao Império, né? E depois o Marques Braga, 7 anos depois da fundação, ele tira um grupo de músicos da Euterpe para tocar nos comícios da República. E aí a banda Euterpe, porque era comandada pela pessoal da monarquia, então expulsou esses músicos. E aí esses músicos se reuniam na fazenda do Galiano, Galiano das Neves, né? Ali na Chácara do Paraíso, e então comentam, já ouvi isso várias vezes, que o nome Campesina é porque em Portugal, o campesino é quem mora no interior. Uhum. E como eles se reuniam lá, os portugueses da Euterpe, aqueles são os campesinos e tal, e acabou ficando com esse nome. Mas tem uma questão, que essa rivalidade, então, entre monarquistas e monarquistas e republicanos, ela alimenta essa questão da cisão, da expulsão. Naquele primeiro momento, ela é realmente um fermento. Nós tivemos há poucos anos um referendo sobre o sistema, né, de governo, e a monarquia foi colocada aí e perdeu, né, no caso, a preferência hoje da população, mas muitos monarquistas são ativos. Friburgo mesmo tem um grupo jovem de monarquistas. Então essa rivalidade, ela prevaleceu durante muitos anos entre monarquia e república, e isso com o tempo se perde o início da tal rivalidade, mas há relatos, inclusive, de casos até de morte entre as bandas, pelo menos uma, ali na rua antiga General Pedra, onde hoje é a rua até da Gráfica do Assis, né, a Dante Laginestra, que alguém teria sido até da família Faria, um tio lá do amigo nosso, do Gustavo, teria sido morto ali numa questão dessa. Com o tempo, né, nós tivemos aí na República um momento também que foi marcante, que a nossa banda toca no comício do Juscelino Kubitschek. E com o advento da Revolução, a nossa banda é perseguida por isso. Ficou associada à figura de oposição ao regime militar. E nós tivemos aí seríssimas dificuldades. E nesse contexto, a outra banda é privilegiada, é beneficiada de diversas formas. Então, hoje não existe assim uma rivalidade nesse sentido. Há uma rivalidade, e essa a gente faz questão de postura, no caso ideológica até. Nós temos uma postura de formação, uma postura de trabalhar essa questão da criança em aspectos éticos, moral, civismo, um conceito de família. Essa é a nossa preocupação. E é muito diferente, talvez, não, claro, família, não estou colocando esse aspecto. Eu estou falando, o objetivo nosso é diametralmente oposto ao objetivo dos outros, da outra banda, e isso a gente faz questão realmente de destacar.